Hoje, Fel, o presidente do Corinthians prometeu novidades e reforços já no início do ano. A apresentação ocorre hoje e a gente vai acompanhar aqui no canal as últimas atualizações do Corinthians. Lembrando, todos os dias tem atualizações do Timão aqui no canal. Deixa seu like, se inscreva e vamos aí pro vídeo de hoje. Ô, Savoia, é importante nesse momento do Corinthians. Você cobriu durante tantos anos, foi setorista, cara especializado em Corinthians. Nesse momento do Corinthians, que leitura você faz? É melhor você fazer um barulho ou montar um time? Montar um time. Tem condição de fazer as duas coisas? Tem. Lembra da quarta força? O Corinthians não tinha um time fantástico no papel. Todo mundo dizia que o Corinthians... Era o Carille, né, na época. Carille, né? E foi campeão brasileiro com uma campanha só batida agora pelo Botafogo no primeiro turno. Igualada? Não chegou a bater, 47, não, né? igualada. Mas foi um feito do Carille, dá para fazer um bom time. Eu acho que você não precisa... Por exemplo, olha o time do Palmeiras. Se você for analisar craque, aqueles que... Não tem, mas o Palmeiras tem o quê? Tem um time comprometido, né? Um time comprometido com o projeto, né? Um time que não gosta de perder, um time que honra a camisa, treina, não é só no jogo, é durante a semana. Você percebe que os caras querem. Então, cara, o Corinthians tem que ir por aí. Tem que ter um bom treinador, que eu acho que tem humano, e tem que ter um jogador focado, com fome. Gabigol seria um grande nome, claro, mas o Corinthians tem condições de contratar o Gabigol. Eu vi na Rádio Bandeirantes uma entrevista do Rosalá e pelo que eu senti, não tem condições de pagar o Gabigol. Eu acho que o problema de pagar... O Gabigol, acho que o salário do Gabigol dá para pagar porque não é muito longe do que paga para os caras saírem. O problema é como fazer essa engenharia para trazer o cara. E às vezes o time quer se desfazer do jogador, que eu acho até que o Flamengo veria com bons olhos uma saída do Gabigol, eles não vão falar isso publicamente. Mas daqui 6 meses, tem mais um ano de contrato. Daqui 6 meses ele assina com qualquer clube e o Flamengo não ganha nada. Então, mas o dirigente não pode dizer, não, vamos vender o Gabigol. A torcida vai ficar louca da vida, né? Aí tem que dar o quê? Vai pagar aquilo que o Gabigol está querendo? Vale a pena para o Flamengo? Eu acho que não. Eu acho que tem uma luz no fundo do túnel aí, mas o Corinthians não pode dar o passo além de suas pernas. Faz tempo que dá, né? Faz tempo que dá, né? É por isso que está dessa forma, né? É o que assim, a torcida estaria preparada para ter um time operário e não ter um time que chega para já arrebentar de cara, porque o que se desenha, o Palmeiras levou alguns anos para ter esse time conquistando o título, mas levou 3 anos para ter esse time coerente, coeso, compacto. O Flamengo fez isso com bandeira de Melo? Mas o Flamengo acho que foi um lance diferente nessa voz. O Flamengo saiu comprando todo mundo, tinha um time de estrela, quando todo mundo estava na baixa, o Flamengo estava na alta e destoou. Agora, a torcida do Corinthians está preparada para aceitar a realidade ou vai exigir que se faça algo maior? Mas financeiramente o Flamengo estava numa situação pior do que a do Corinthians. Não, Bandeira de Melo ele resolveu para pagar para depois contratar. Aí depois o Flamengo, mais 5 anos depois, começou a arrecadar muito e contratou um monte de virou fera. O jogo, né? Eu acho que a campanha do Duílio foi em cima disso, né, Fernandinho? De tentar administrar financeiramente o clube, não aumentar a dívida, tentar pagar, diminuir essa dívida para que o Corinthians tivesse uma finança mais enxuta. Que ele conseguiu reduzir um pouco, pelo menos os balanços dizem isso, né? A gente tem que se apegar ao que eles falam. Os balanços dizem isso. Mas no começo ele ficou 6 meses sem contratar ninguém. Houve uma pressão muito grande por parte do torcedor. Então, respondendo sua pergunta, eu não acho que o torcedor corintiano está disposto a esperar, porque já vem aí de 4 anos sem títulos. Então já é um período sem títulos, com investimento, com dívidas que diminuíram um pouco com o Duílio, mas o corintiano tem 3 anos agora, Augusto Melo. O corintiano não vai querer ficar mais 3 anos sem ganhar, chegar essa conta a 7 anos. Então vai querer um time competitivo. Então, essa é a grande equação, é a grande dúvida para ser resolvida agora, né? Qual é o único jeito de você ter um time competitivo sem gastar milhões? Base. Demora um pouco, mas você tem que fazer uma base forte. Olha o exemplo do Palmeiras. Não, mas isso. Mas levou um tempo para criar o time, né, Zé? Agora... Então, mas aí você tem que chegar... É igual jogador de futebol. Você não pode enganar o jogador de futebol. O torcedor é a mesma coisa. Você tem que chamar a torcida, reunir, falar a verdade, né?
né? Oficialmente, porque o torcedor sabe Clareza, a verdade. E vamos trabalhar juntos? Vamos? Acho que a verdade está clara, né? A realidade não é para fazer loucura. Isso aí não... Tá claro, mas não é falado, né? Assim, o presidente foi chegar... falado. O Duílio, no final da gestão, assumiu. O ex-diretor financeiro assumiu que tinha 1.700.000. O novo diretor financeiro, o Rosalá, acabou de falar. Por outro lado, eles falam que vão trazer o Gabigol. Então, mas assim, também não se monta time competitivo. Então, é uma dúvida muito grande, assim, do que o Corinthians tem que fazer nos próximos anos, que é exatamente essa questão. Ou você poupa, guarda um pouco do dinheiro e tenta montar um time mais enxuto, mas com jogadores que estão a fim de... Esse. O dinheiro que tem, por exemplo, vão vender 2 jogadores agora, tem que pagar um monte de grana para os boleiros. Não adianta... Senão vai ficar mais caro lá na Não, ele vai só ficar mais caro. Insatisfação financeira, não tem time que vá para frente. Outra coisa. Jogou futebol anos e anos. Eu cansei de ver isso daí. Você contrata um cara como o Gabigol e deve para os outros, não vai rodar, não vai funcionar. Não vai funcionar. Fiel, lembrando que o Augusto Melo, presidente, prometeu 12 reforços para essa atual temporada, tá? Até o momento tem 5. Lembrando que o Adriano do Novo Horizontino não vem mais, tá? O Corinthians recuou na negociação lá com o jogador, estava praticamente confirmado, mas não vem. Então, atualmente o Corinthians tem 5 jogadores aí contratados, tá? Faltam mais 7. Dentro desse pacote de 7 contratações, obviamente, o presidente do Timão, o Augusto, quer um nome mais de peso, né? Dentro do pacote está incluído o Gabigol, tem uma sondagem também pelo Firmino, então o Corinthians vai trabalhando em busca de reforços, né? Na Europa, no mercado sul-americano, e como o diretor do Timão falou, né? O Rubão lá, até no mercado africano. Então o Corinthians está analisando todo o mercado, Gabigol está incluído dentro desse pacote, e o Firmino, né, que está como um plano B na sondagem. Então, faltam 7 reforços, o presidente vai ter que trabalhar durante essa semana e a próxima para trazer mais outros reforços de qualidade pro Timão. Até aqui eu tô gostando dos reforços que o Corinthians conseguiu trazer e a gente vai acompanhando todas as informações do Corinthians aqui no canal. Por isso, se inscreva seu like, deixa seu like e eu volto na próxima. Grande abraço!